Imagina a seguinte situação. Numa escola, duas professoras dão aula para o mesmo ano e elas vão ter que aplicar a mesma prova. A prova é uma prova escrita em que os alunos vão ter que escrever uma redação sobre um determinado tema. A professora da turma A aplica a prova e decide corrigir olhando o conteúdo e dando conceitos A, B, C, D e E. A professora da turma B decide fazer diferente. Ela aplica a prova e conta os erros gramaticais dos alunos e depois dá uma pontuação com base nos erros que eles fizeram. Como será que a gente pode entender esses dois procedimentos? O que a gente pode concluir ou refletir em cima dessa situação? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gladys Quevedo, aqui do canal Avaliação e Línguas. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a questão da mensuração. Então este vídeo é sobre avaliar e mensurar. Bom, eu apresentei uma situação hipotética, né, em que duas professoras estão dando aula para o mesmo ano escolar, sei lá, vamos supor, 7º ou 8º ano. Elas têm a mesma proposta de avaliação, que é aplicar uma prova escrita com base na mesma temática, mas elas têm formas distintas de mensurar a partir de critérios distintos. Bom, vamos pensar o que significa mensurar. Mensurar significa quantificar um desempenho observado nos alunos. No caso desse exemplo, o desempenho é a escrita a partir de um determinado tema. Bom, e essa é uma das muitas formas de obter dados ou evidências, né, para a tomada de decisão. E essa tomada de decisão pode ser institucional, no caso passar de ano, ser promovido, ou pode ser uma decisão interna à sala de aula, né? A professora pode usar aquela evidência, aquele resultado para tomar alguma decisão dentro da sua própria sala de aula. Bom, de acordo com a literatura, mensurar pode ser feito tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. Então eu posso fazer uma descrição qualitativa, por exemplo, fazendo um comentário, dando um feedback escrito, comentando os pontos fortes e fracos ou menos fortes do aluno. E eu posso também atribuir notas, atribuir números. O processo de avaliação, ele funciona como está ilustrado nessa figura que eu estou mostrando. Então eu tenho avaliação, eu decido se eu quero fazer uma avaliação com mensuração, por exemplo, prova. Às vezes eu tenho que fazer isso dependendo do meu contexto de trabalho, e eu também posso decidir utilizar junto, né, ou alternativamente, uma maneira sem usar mensuração. Aí pode ser, por exemplo, o chamado monitoramento em classe, que algumas pessoas chamam de avaliação informal. É você andar pela sala de aula, você conversar com os alunos, ao fazer perguntas e eles responderem, você já percebe como é que está a compreensão. Então, essa seria uma avaliação que não utiliza a mensuração. A partir dessas duas fontes, né, de informação, aí eu vou fazer um julgamento. Por exemplo, eu julgo que a minha turma está indo bem naquele determinado conteúdo, que a minha turma está se desenvolvendo bem com relação a uma determinada habilidade, ou não, que eu preciso tomar alguma decisão com relação a fornecer mais elementos, a reensinar alguma coisa. Bom, essa situação hipotética faz com que a gente pense numa série de coisas, traz bastante reflexão para a gente. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui é que mensagem está sendo dada aos alunos sobre o que é aprender uma língua ou uma língua adicional, quando uma professora, por exemplo, utiliza uma avaliação a partir da análise do conteúdo da escrita dos seus alunos, e quando uma professora utiliza uma avaliação cujo critério é a contagem dos erros gramaticais. Qual é a mensagem que está passando isso, né? O que é aprender uma língua? Na minha visão, quando eu olho o conteúdo, eu estou valorizando aquilo que os alunos estão dizendo, eu estou valorizando um uso mais real da língua. E quando a gente está usando só a parte gramatical, eu estou passando essa imagem de que aprender a língua é aprender gramática. Nada contra a gramática, é lógico que ela é importante e ela tem o seu papel fundamental dentro da aprendizagem de língua, mas somente ela não constitui aprender uma língua, não é? E também, aqui nesse exemplo hipotético, eu não falei nada sobre os objetivos de aprendizagem dessas professoras, então eu não sei se de repente dentro daquela aula
daquela unidade que a pessoa está trabalhando, as questões gramaticais têm prioridade. Então, é lógico que a gente tem que analisar isso. Mas, analisando somente essa situação de uma forma bastante superficial, parece que a gente está passando uma mensagem de que aprender língua é aprender gramática, nesse caso da segunda professora. Bom, outra reflexão que eu gostaria de trazer aqui é a gente pensar um pouquinho sobre qual das turmas vai se sentir mais engajada e motivada a expressar suas ideias nas aulas. Quando eu dou aos alunos a oportunidade de escrever ou de falar, se for o caso, né, e eu valorizo o conteúdo de alguma forma, eu olho para o conteúdo e reajo àquele conteúdo, o aluno vai se sentir muito mais motivado, na minha visão. O aluno vai se sentir valorizado, vai ser importante para ele, porque a voz dele está sendo ouvida, ele está participando, ele está se fazendo ouvir naquela aula. Na minha opinião, olhar para o conteúdo da escrita do aluno prioritariamente, e depois, lógico, vão vir as questões linguísticas, dependendo novamente dos objetivos de aprendizagem, mas isso significa que o aluno está sendo valorizado, que o que ele tem a dizer por meio da escrita é importante para a gente. A outra reflexão que eu quero trazer é qual abordagem de correção privilegia a perspectiva da língua em uso e da língua como prática social. Acho que você já sabe o que eu vou responder. Quando eu olho apenas para a gramática, eu estou valorizando apenas a forma, eu não estou trazendo essa perspectiva da língua em uso, da língua como prática social, da língua como agir, né, na sociedade. Agora, quando eu trabalho com escrita, eu posso trabalhar com diferentes gêneros, eu posso fazer com que o aluno participe ativamente daquele momento social por meio da sua expressão escrita. Então, acaba sendo muito mais significativo e acaba privilegiando uma perspectiva que aproxima o uso da língua para a sociedade, para o que a gente faz com ela na vida real. A outra reflexão é como as duas professoras poderiam transformar essa experiência da avaliação escrita em algo mais produtivo e significativo para os alunos. Bom, a gente pode conversar sobre várias coisas, talvez você também tenha bastante ideia aí, mas eu vou apenas mencionar algumas coisas. Por exemplo, a professora A, né, da turma A, que corrigiu com base nos conteúdos e deu uma nota com base no conteúdo do que os alunos escreveram, ela poderia, por exemplo, promover um compartilhamento desses textos, para que um passasse a conhecer o que o outro está escrevendo. Ela poderia também utilizar a avaliação em pares, para que, lógico, tendo preparado os alunos para isso, né, ela poderia fazer com que eles compartilhassem as suas ideias e que um ajudasse o outro a rever o seu texto e construir ou reconstruir algumas partes que seriam necessárias para talvez tornar o texto melhor. Isso poderia ser sido feito, por exemplo, com uma amostra, um display das redações, dos textos, né, que foram aprimorados para outras turmas, por exemplo. Né. Com relação a outra professora, também a avaliação em pares seria uma boa ideia, para que os alunos aprendessem com os vários elementos apontados ali com relação aos erros gramaticais, né? Mas dá para fazer muito mais que isso, né? Por exemplo, em vez de ela apontar quais são os erros simplesmente, ela poderia provocar os alunos a refletirem sobre o que está errado ali, elegendo alguns aspectos da gramática, dependendo do que ela está trabalhando. Por exemplo, vamos olhar os verbos, o que tem de errado, né? Qual é o problema nessa sentença, nessa oração com relação aos verbos. Então, há maneiras de envolver o aluno nessa correção, nesse olhar, para que ele também aprenda e desenvolva a sua autonomia, desenvolva a sua criticidade com relação ao seu próprio trabalho. Pode haver muito mais a ser feito, mas eu vou parar por aí com esse comentário. Aí tem uma última reflexão que eu queria trazer, que é como a escola poderia lidar com uma situação dessa, em que os alunos do mesmo ano estão sendo avaliados de forma tão distintas. Acho que dá para imaginar a questão problemática que isso cria, né? Porque se você tem o mesmo ano, os mesmos conteúdos, as mesmas temáticas sendo trabalhadas, você não tem garantia de que os alunos vão desenvolver o que tem que desenvolver em termos de habilidade, em termos de conhecimento, se você não utiliza os mesmos critérios. É lógico que padronizar 100% os critérios muitas vezes é difícil e nem sempre é desejável, mas deveria haver pelo menos uma consciência de que os objetivos de aprendizagem deveriam ser vistos
como base para os critérios a serem utilizados na avaliação, principalmente nessa da nossa situação hipotética, que é uma avaliação escrita. Para recapitular e finalizar, quero lembrar a você que a gente tem que analisar com muito cuidado o papel da mensuração, o papel da nota no nosso contexto, né, de ensino. A gente tem que ver direitinho qual é o construto que está sendo avaliado, né? Nesse caso, o construto é escrita e cada uma utilizou um aspecto desse construto. Uma utilizou o conteúdo e a outra utilizou a forma gramatical. Não houve um consenso para se trabalhar nesse 7º ou nesse 8º ano. Outra coisa ligada aí à questão do consenso são os critérios. Tem que estar claro, né? Quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração para que todos os alunos desse ano cheguem, alcancem os objetivos que a gente tem de aprendizagem para aquela fase. A questão do uso da língua, é bastante importante enfatizar isso, porque a gente aprende língua para usar. Então, a metalinguagem, ou seja, saber sobre a língua, para os alunos nem sempre é relevante. Então, falando em relevância, né, a relevância daquela prática avaliativa para o aluno também é bastante importante, tem que ser significativa, tem que contribuir também para a aprendizagem do aluno, de alguma forma. Então, como que, por exemplo, aquela prática escrita trouxe benefícios para ele em termos de aprendizado. E como que essa prática avaliativa, como que essa avaliação que foi aplicada está inserida no contexto escolar. No caso, aí nós vimos que um ano foi avaliado de um jeito e o outro ano foi avaliado do outro. E isso pode trazer problemas para a própria instituição quando ela tiver que, por exemplo, relatar aos pais como que os alunos foram avaliados. Bom, para terminar, quero deixar uma frase bacana para vocês. A avaliação é um meio e não um fim em si mesma. Por isso, ela tem que ser muito bem pensado, com um olhar crítico e um olhar com sabedoria. É isso, pessoal. Essa é a referência que eu usei para elaborar esse vídeo. Agradeço bastante, um abraço e até o próximo.